Bom dia, amados irmãos, amigos, saudade de todos aí, neste período em que temos enfrentado essa doença que nos causa medo, talvez desespero, ansiedade, mas a nossa palavra também para os nossos irmãos é de conforto, é de esperança, é de que a nossa confiança deve estar sempre no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas, crendo sempre que Ele é quem cuida de nós, que Ele é quem nos acolhe, quem cuida, quem sabe de todas as nossas dificuldades. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar a lição de número 9, que fala de uma das funções primordiais da igreja, que é o acolhimento, que é o ministério do acolhimento. A igreja é o ministério do acolhimento. Mas o que vem ser o acolhimento, né? Bom, meus irmãos, temos que compreender algo muito interessante que essa lição nos traz, onde a igreja ela tem muitas funções e dentre as quais ela possui um papel fundamental que nós observamos narrados nos evangelhos na pessoa de Jesus. Jesus, ele nunca começava a pregar o evangelho de forma mecânica, mas ele, em primeiro lugar, aliás, ele conhecia as pessoas, a sua intimidade, mas ele procurava, em primeiro lugar, se aproximar das pessoas, conviver com as pessoas. E estudando um pouco, essas duas palavras, por exemplo, igreja nessa frase, ela é tida como o sujeito da frase. Então, o que é o sujeito? É algo ou alguém. E o substantivo desta frase é o objeto. Então, que em questão é a palavra acolhimento. Então nós percebemos que até nisso o autor da lição nos mostrou através das escrituras que essa palavra acolhimento é uma palavra que está implícita, que é intrínseca ou que deve ser intrínseca na vida da igreja. E Jesus Cristo mostrou isso. E algo interessante é que, inicialmente, ao lermos a lição, nós vemos que Jesus Cristo, ele primeiro se aproxima das pessoas, procura ajudar a resolver os problemas das pessoas, quer seja na parte alimentar, no aconselhamento, cura, algum milagre, e depois vem a parte mais especial, que é a palavra do Evangelho, a palavra de paz, a palavra que liberta. E nós vemos
este sentimento de Jesus lá no capítulo 9 de Mateus, especialmente no verso 11, onde nos mostra que Jesus, ele tinha esse sentimento, ele sentia. E interessante é que toda essa multidão o seguia. E estudando um pouco a fundo essa lição, a gente vai perceber que os tempos naquela época não eram fáceis. A vida era mais difícil. Não existia carro, não existia moto, não existia bicicleta, não existia nenhum meio de transporte a não ser animais e o principal transporte nosso, são os nossos pés, que nos locomovem de um lugar para o outro. Mas as distâncias eram imensas para quem caminhava a pé. O tempo era muito diferente, as condições, o clima era muito diferente dos tempos de hoje, né? Principalmente ali naquela região do Oriente Médio, onde se predomina o calor, os ventos quentes, a poeira advinda dos ventos, porque não tem cobertura vegetal. Então um calor instigante. Imaginem, eu estava fazendo uma pesquisa rápida. Jesus Cristo chegou a andar para ir até essas pessoas mais de 50 quilômetros. E isso, meus irmãos, nos traz uma grande reflexão, que nós, eu e você, temos feito como igreja na vida das pessoas. Num tempo em que hoje nós temos muitas condições, temos os transportes mais variáveis possíveis, temos a internet ao nosso favor, a tecnologia. E que tipo de igreja temos sido? Qual tem sido o nosso papel diante da seara? Porque nós somos os ceifeiros. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a igreja incipiente. E o que você e eu temos feito nesse papel primordial, fundamental, que é o ministério do acolhimento? É somente essa palavra inicial para refletirmos. E nós temos observado aqui, segundo a lição, que Jesus, ele, pelo menos da forma que a lição aborda, Jesus acolheu as pessoas em 4 aspectos, segundo a lição. Com certeza o ministério de Jesus foi muito mais rico daquilo que é narrado nos evangelhos. E o primeiro tópico coloca que Jesus acolheu os que sofrem, ou acolhendo os que sofrem. E é narrado, primeiramente, o texto lá em Mateus 14, onde é contado que Cristo sentia sentia compaixão pelo sofrimento humano. O texto diz que, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Mas antes, no capítulo 11 de Mateus, especificamente no verso 28, o próprio Jesus convida essa multidão antes, dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Que convite maravilhoso, meus irmãos. Nós estamos vivendo em um período em que o mundo é contradizente, mas a própria palavra nos adverte a respeito deste tempo, onde as pessoas, naturalmente, elas têm buscado riqueza, têm buscado poder, têm buscado posições sociais, e isso nos remete novamente a esta reflexão, onde o nosso papel deveria ser acolher, ensinar, cuidar, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Cristo não apenas ele foi simpático com o sofrimento dessas pessoas, mas ele acolheu, socorreu e mudou a realidade dessas pessoas. Ter compaixão é nos colocar no lugar dos outros, fazendo com que aquilo faça parte da nossa vida. E eu me lembro muito daquele texto que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, onde ele diz, inicialmente, ele fala dizendo assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesma. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí mais lá a partir do verso 5 diz ainda: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, nosso Mestre, Senhor e Salvador, nos ensina que Ele se fez carne, se humilhou, se colocou no lugar de servo, sentindo compaixão daqueles que careciam. E nós, como igreja, neste mundo tão contradizente, qual tem sido o nosso papel? Nós precisamos, meus irmãos, repensar e acolher os que sofrem. E algo interessante ainda neste tópico é que a lição conta da vida da viúva de Naim. Naim era uma cidade próximo a Cafarnaum. Aliás, uma vila próxima a Cafarnaum. E não é contado o nome da viúva, mas sim que era a viúva de Naim, que era esse vilarejo. E como eu falei anteriormente, esse lugar ficava a 50 quilômetros aproximadamente de distância da cidade de onde Jesus morava. Vocês conseguiram perceber a distância, a quantidade de quilômetros que Jesus foi ter ao encontro dessa mulher?
E algo interessante, meus irmãos, nos chama a atenção a esse respeito, a respeito dessa mulher. Que Jesus, o texto fala que Jesus inicialmente se encontrou com a mulher e tocou na sua mão, dizendo: não chore. Depois ele se virou para o defunto. Segundo o texto diz que ele tocou no esquife do caixão. O esquife é aquele local onde se segura o caixão, e deu a ordem para que aquele jovem se levantasse. E ele se levantou e começou a conversar, a falar, e todos ali ficaram maravilhados e com grande temor, como disse a palavra. Mas o que a gente aprende na vida desta mulher, para nós, que além de Jesus Cristo acolher os que sofrem, Jesus, ele primeiro nos trata de nós, para resolver o nosso problema posteriormente. Quem sabe o que aquela mulher passou? Grande sofrimento, grande dor, porque já havia perdido seu marido e depois seu filho. E a gente entende que naquela cultura era muito difícil para a mulher. E daí talvez o sofrimento, mas a Bíblia não narra com detalhes a vida daquela mulher. Mas o que nós entendemos é que Jesus Cristo, o nosso Mestre, Senhor e Salvador, ele nos acolhe no momento de dor e sofrimento. E o segundo tópico que vem nos trazer essa lição é que Jesus Cristo, ele acolhe os famintos. E tanto em Mateus, no capítulo 15, quanto em Lucas, deixa eu me ver a fonte, Mateus capítulo 14, dos versos 3 a 21, que fala da primeira multiplicação dos pães, e em Mateus 15 também fala da segunda multiplicação dos pães. Lucas 9, de 10 a 17 também fala da primeira multiplicação dos pães. É interessante esse texto, onde Jesus também mostra essa profunda experiência de compaixão que ele teve pelos seres humanos, onde iniciou, como disse anteriormente, lá no capítulo 11 de Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é interessante, quando nós nos lembramos desse texto, que já era tarde, né? E muitas pessoas o seguiam, mais de 5.000 pessoas, e percorrendo, vamos ligar os pontos, essas grandes distâncias, 50 quilômetros, porque quando a gente precisa ler, compreender e meditar, e não estudar somente um texto isolado, para compreender a dimensão em que Deus trabalha. Veja, muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas, talvez andando grandes distâncias, em locais muito quentes, com pouca umidade, muita poeira, talvez, com certeza, jovens, idosos, crianças. Imaginem aí, 5.000 pessoas. Então, é naquele momento que é questionado a respeito. Os discípulos questionam Jesus a respeito do que comer. E vamos pensar,
pensou, nós, eu e você, quando nós sentimos fome, já pararam para pensar o quanto é difícil suportar a fome? Imaginem 5.000 pessoas. E Jesus Cristo se preocupou com isso, né? Enquanto a carne, os discípulos disseram, não, Senhor, manda que essas pessoas vão embora. Mas Jesus Cristo disse, não, já é tarde, mande que todos se assentem. E ainda mandou organizar as pessoas, sentar e se organizar em grupos. E ali, interessante, que lendo os 3 textos que falam, Lucas repete o que Mateus fala, e depois a segunda multiplicação dos pães, é que novamente os discípulos se pegam na mesma situação com Jesus. Na primeira multiplicação foram 5.000 pessoas e na segunda 4.000 pessoas. E a incredulidade paira ali. É algo que nós devemos observar e crer que, além de acolhermos os famintos, como Jesus fez, nós devemos crer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da seara, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem cuida de nós. E de uma forma maravilhosa, tão maravilhosa, Jesus providenciou o alimento ali para aquela multidão, e todos comeram assentados, com calma, e o alimento foi tão providencial que ainda sobrou, né? E na primeira multiplicação, segundo o texto, foram 12 alcovas. Quem já passou ali pelo Pretinho, viu aquele cestão de pães ali. Uma alcova é mais ou menos aquilo ali, é um cesto muito grande, que serve para carregar mantimentos. 12 cestos sobraram. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos acolhe e Ele dá a providência. Jesus Cristo, Ele experimentou a compaixão pela solidão. Está narrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 41, onde aquele leproso, quando se encontrou com Jesus, ele suplicou pela cura. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que quantas pessoas são desprezadas porque muitas vezes tem uma doença, uma DST, uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, que é a pior delas, hoje já com tratamento, mas pessoas diversas, pobres, às vezes pessoas fedidas, mendigos. Quantas pessoas necessitam de acolhimento? Eu me lembro sempre, quase que todos os dias, quando eu vou para o meu trabalho ali no Pará, eu passo por um homem, um mendigo, na estrada, e ele caminha no sol, sem chinelo, só de short, carregando alguns objetos. Ele vai às vezes de Araguatins até Palestina, ele vai e volta todo dia. E por algumas ocasiões eu tentei parar e conversar com ele, mas a gente percebe assim que ele não tem muito nexo, ele me parece que é uma pessoa assim que não bate bem na bola. Mas eu confesso para os irmãos que eu sinto muita compaixão daquele homem, vontade de fazer algo, e até oro por ele, como de fato orei
naquele momento. Perguntei se ele queria aceitar Jesus, mas ele não compreendia. Então, assim, o fato é que nós devemos acolher aqueles que são excluídos da sociedade, os doentes. Nós precisamos, meus irmãos, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vivemos em tempos de carência, de sonhos, de afetos e alimento. Jesus foi o exemplo de compaixão e da mesma forma precisamos acolher os necessitados. Você tem um exemplo do exercício da compaixão realizado nas últimas semanas para compartilhar? Você e eu, nós temos vivenciado na vida das pessoas tais situações? Outro ponto interessante que nós devemos refletir nesta manhã é que Jesus também acolhe os desgarrados. E o texto que tem base para esse tópico é o texto de Salmo 23, onde diz que provavelmente o texto mais conhecido de toda a Bíblia acentua os bens acessíveis à ovelha bem cuidada pelo seu pastor. A ela nada faltará, terá pastos verdejantes, águas tranquilas, será guiada por caminhos seguros. Se passar por terrenos difíceis, estará em companhia de quem alivia a aflição ou o temor. Se algum inimigo aparecer, estará cuidada e em condições de vencê-lo, e por fim repousará vitoriosa no aprisco do seu Senhor. Talvez Jesus pensasse nesse texto ao olhar com compaixão para aquele grande número de seres humanos e perceber que eles não tinham nada disso. Estavam confusos, como ovelhas desgarradas, errantes, sem pastor. Então ele se compadeceu e acolheu. Por que ele fez isto? Certamente não foi porque lhes faltasse religião. Na estrutura religiosa judaica havia escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, cultos, sacrifícios, muitas regras e regulamentos, mas em um destes podia dar orientação segura. Sua religião, ao invés de ser instrumento de libertação, torna-se meio de dominação por alguma classe de dirigentes religiosos. As sutilezas interpretativas da lei não serviam para ajudar ou reconfortar. Ofereciam uma religião que era uma carga, não algo para estimular, e sim para desanimar. Não havia algo que fizesse com que, como ovelhas, saíssem da condição de desgarradas. Não havia quem apontasse um rumo para que deixassem de ser errantes. Ovelhas desgarradas e errantes precisam de acolhimento. Segundo o que diz João 10, no verso 9, João 10, 11, onde diz que o próprio Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida pelas nossas ovelhas. E estudando profundamente em Salmos 23, nós vamos observar, porque lá fala da ovelha. Se nós observarmos em alguns estudos, segundo alguns teólogos, a ovelha é um animal tão dependente do seu cuidador, ou seja, do seu pastor, que ela confia inteiramente nos seus cuidados. E o pastor das ovelhas, segundo os estudiosos beduínos, porque a ovelha também é um animal muito medroso, e quando ela tinha medo, ele pega ela no colo e leva para tomar água e cuida dela. E ao passo que também ela é medrosa, a ovelha também é muito assim,
um animal sem juízo, né? E ele tem que cuidar dela, ter todo o cuidado possível. E de fato nós vemos isto narrado pelo salmista no Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas. É interessante nós refletirmos nisso. Jesus Cristo, Ele nos acolhe. E acolhimento inclui envolvimento. Quando acolhemos alguém, nos tornamos comprometidos com ele. Você tem acolhido, acompanhado, sido exemplo para aqueles que estão afastados do convívio congregacional? O que temos feito pelos nossos irmãos na fé? O que temos feito pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos pais, pelos nossos amigos em momentos de dificuldades, principalmente nós que temos a palavra de esperança, o Evangelho em nossas vidas? Nós devemos acolher as pessoas. Meus irmãos, eu quero dizer para todos, compartilhando com vocês, muitas pessoas estão sedentas do Evangelho, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma oração. É muito importante a intercessão, é muito importante nós desenvolvermos dentro do acolhimento esse cuidado, através da palavra, através da oração, através dos cuidados com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso próximo, com as pessoas. Nós não podemos viver aquém, mas como fez o nosso pastor Jesus Cristo, nós devemos também seguir o seu exemplo. E o último tópico nos mostra que Jesus acolhe os fracos e oprimidos. E é narrado em aquele famoso texto de João 8, de 1 a 11, que vai falar da mulher que foi pega em adultério, Imaginando talvez essa cena onde muitas pessoas ali, com seus preconceitos, com a sua religiosidade, discriminavam as pessoas, olhando talvez, nós somos assim, olhando e repudiando determinadas ações, mas nós devemos sim ter compaixão daquelas pessoas e não agirmos com legalidade. E Jesus Cristo agiu dessa forma. Quando aquelas pessoas queriam tripudiar daquela mulher, apedrejá-la, massacrá-la, assassiná-la, Jesus Cristo disse para aquelas pessoas: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Muitas pessoas também se oportunizam desse texto para dizer que Jesus Cristo é só amor, que Jesus Cristo não se preocupa com o pecado. Não, Jesus Cristo, Ele nos oferece seu cuidado, a sua compaixão, o seu amor, a sua graça. Mas Ele disse também para essa mulher, depois que Ele perguntou para aquelas pessoas que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, Ele disse: filha, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, vá e não peques mais. Jesus Cristo, Ele diz isso hoje para mim, para você, para todos nós, quando nós o aceitamos de todo o coração: filho, vá e não peques mais. E nós devemos acolher os oprimidos e os fracos na fé, não olhando para o seu pecado,
de forma a julgá-lo, mas o acolhendo com a palavra de Jesus, com oração, com aconselhamento, não aceitando o seu pecado, mas fazendo com que essa pessoa tenha consciência que o pecado gera destruição e gera morte. E nós queremos encerrar, meus irmãos, dizendo que a igreja deve desenvolver esse ministério do acolhimento, acolhendo os que sofrem, acolhendo os famintos, acolhendo os desgarrados e acolhendo os oprimidos e os fracos na fé. O nosso papel, meus irmãos, é muito importante e nós devemos pedir ao Senhor, nosso bom Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que nos oriente, que nos inspire a fazer aquilo que está no centro da sua vontade, orando em todo o tempo, vigiando, estudando a sua palavra, para que nós possamos estar capacitados para realizar a sua obra. Acolhimento não é a conivência com o pecado, mas acolhimento é o objeto, a finalidade pela qual a igreja deve se utilizar como ferramenta na busca dos que estão perdidos, dos que estão desgarrados, dos que estão fracos, dos que passam fome, dos que passam por necessidade. Que nós possamos, meus irmãos, refletir nessa palavra. Meu bom dia a todos e meu muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom.